Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 16 de março de 2021. Esse é o Today, o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer receber cada um de vocês aqui, ó. Por exemplo, já estamos aqui com a Quequinha05, seja bem-vinda, a Monique Batista, a Tiane Carini, Aldeir 9, Ardeli Aires, o Jay Cobra está conosco, o Iva Amiga também, Marília Tomazini, Andréia Moraes, a Monique Batista, deixa eu ver quem mais aqui, ó. A RT Conceição conosco também, Lindalva 1096, deixa eu ver quem mais está conosco, Verônica Souto, William Santos, a Sueli também conosco, Sandeski, vamos ver quem mais está por aqui, a Josefa também conosco, Josefa Maria Duarte Melo, a Atelice Gonçalves, amiga lá de Curitiba, seja bem-vinda. A Virginia Lopes, legal. Andréia Geni, conosco também, muito legal. Vilma Vieira, bacana. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui duas informações importantes. Uma informação com respeito à questão da mortalidade que, infelizmente, por conta desses dias que nós tivemos acima de 2.000 mortes, ainda continuamos quebrando recordes com relação ao número de mortos nos últimos 7 dias. A média móvel ainda continua sendo extremamente alta e quebrando recordes um atrás do outro. Esperamos que em breve isso caia, porque é triste nós vermos um nível de mortalidade aí próximo de 2.000 pessoas diário no Brasil por conta de coronavírus, né? O Dória, que é o governador do estado de São Paulo, anunciou que vão abrir um novo hospital de campanha. Eu acho que é um pouco tarde. Obviamente que não é uma perda de tempo abrir esse novo hospital de campanha. Porém, se a gente tem como padrão o que aconteceu com Manaus, né? E olha o que aconteceu com Manaus, nós estamos falando de um pouco mais de um mês atrás, já sabendo da existência dessa nova cepa, já sabendo que essa cepa ela tem um poder de transmissão maior e, obviamente, transmitindo para um número maior de pessoas, o número de mortalidade seria maior. Já vendo o exemplo que estava acontecendo em Manaus, já era obviamente um grande indício de que isso aconteceria em outras regiões do Brasil também. Quando você tem uma cepa que está sendo disseminada dentro de um país que é pequeno, os países ao redor, eles podem fechar as suas fronteiras com esse país, impedindo que haja a transmissão do vírus, porque você não tem a entrada dessas pessoas. O fluxo de pessoas é reduzido entre os países vizinhos e você ainda consegue ter um grau de efetividade no controle da doença, ou pelo menos na disseminação dessa nova cepa, fechando as barreiras entre os países. Mas o Brasil, ele é um país com tamanho continental. Você não tem condições de fechar as barreiras entre os estados. Nós não poderíamos, naquele momento, isolar o Amazonas, É impossível fazer isso. Então, obviamente, já era sabido de que essa cepa ela se disseminaria em algum momento pelos estados. E a gente começou a perceber. São Paulo já tem 6 casos, Rio de Janeiro tem 2. Poxa, então já estava começando um processo de disseminação. Você não consegue controlar essa transmissão comunitária, que é a transmissão dentro do próprio estado ali, de alguém que trouxe a cepa, e obviamente a cepa se espalharia. Já conhecendo o resultado do que aconteceu no Amazonas, já era para ter se antecipado, Não precisaria ter chego no nível que nós estamos agora para poder anunciar um hospital de campanha. Já era para ter aberto. Ficaram sabendo que lá no Amazonas faltou oxigênio, faltou leitos, Pessoas morreram na fila, não tomaram uma atitude antes e agora vão tomar uma atitude de abrir um novo hospital de campanha. Eu acho que é válido abrir o hospital de campanha, só acho que o timing foi errado.
Isso deveria ter sido feito antes da gente chegar num caos, né? Não era para começar agora, mas era para esse hospital de campanha já estar oferecendo leitos de UTI para essas pessoas que estão morrendo na fila, aguardando uma vaga. Então veja, o problema é que no Brasil as coisas são muito morosas, depende muito de licitações e além disso, claro, tem que depender porque senão tem uma roubalheira danada no Brasil, mesmo com licitação ainda roubo. Mas deveria ter sido feito isso antes. A gente não espera o problema acontecer para buscar uma solução. Sabedoria, no meu ponto de vista, é você aprender com o erro dos outros, obviamente. Se você está vendo o que está acontecendo num determinado estado, sabendo que você não pode fechar as barreiras, você tem que se antecipar. Além disso, sabedoria é evitar problemas e não resolver problemas. Não precisávamos ter chego nessa situação para poder anunciar um hospital de campanha. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são outros 3 estados que também estão vivendo aí um caos com relação à questão da Covid, né? Por exemplo, no Paraná, onde eu nasci, na cidade de Maringá, nós estamos lá com uma situação caótica também. Na semana retrasada eu perdi um amigo em Maringá, né? O Sóstenes, né? Um cantor, né? Professor de canto da Universidade Estadual de Maringá, muito amigo nosso, faleceu por conta de Covid, deixando 2 filhos pequenos. Mas por quê? Tudo porque as pessoas estão ainda circulando quando não precisam. Eu entendo aquelas que precisam sair para trabalhar, mas não é momento para sair para passear, concordam? Além disso, nós temos que fazer de tudo para trabalhar as questões da imunidade. Muita gente ainda está acomodado, não fez absolutamente nada para mudar a sua situação com relação à sua imunidade. Não tem observado o que come, não tem respeitado o horário de dormir, não tem feito atividade física, não buscou fazer suplementação de vitaminas essenciais, como, por exemplo, a vitamina D. Nesse momento da pandemia faz toda a diferença. Não está fazendo uso de uma vitamina C, que é um antioxidante que ajuda a aumentar a nossa imunidade. Não fez uso de um NAC, que é a N-acetilcisteína, que já tem comprovação científica que aumenta a imunidade. Ou seja, muitas vezes não fazemos absolutamente nada. E não fazendo nada, não vamos colher nenhum tipo de resultado diferente, né? Bom, essa daí era a primeira notícia que eu queria falar com vocês. Bom, a segunda notícia é que nós temos um novo ministro da Saúde. Isso já foi escolhido quem vai ser o substituto do Pazuello, né? O Pazuello, ele insiste em dizer que ele não pediu para sair, mas na verdade nós sabemos que precisava que houvesse uma mudança, um chacoalhão no Ministério da Saúde para tentar acontecer alguma coisa diferente. Porém, eu ainda tenho muito receio em saber o que vai acontecer com a chegada de um novo ministro da Saúde. Quem está vindo agora chama-se Marcelo Queiroga, isso mesmo. O Marcelo Queiroga, ele é cardiologista, é o presidente da Associação Brasileira de Cardiologia. Ele é formado na Universidade Federal da Paraíba e fez a sua residência médica no Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, Hospital Adventista Silvestre. Eu tive a oportunidade por 3 anos de fazer palestra nesse hospital. É um hospital que foi referência durante muito tempo no Rio de Janeiro, né? Ele fica numa região bem privilegiada, você tem a visão do Cristo Redentor, né, nesse hospital, e ele fez a sua residência médica lá. Hoje ele atua em João Pessoa, na Paraíba, esse médico, é o presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, e o ano passado, no mês de dezembro, ele foi indicado pelo Bolsonaro para assumir uma cadeira na Agência Nacional de Saúde, ANS, porém ainda não foi votado pelo Senado, né, se ele vai assumir ou não essa cadeira na ANS. Agora ele foi escolhido pelo Bolsonaro como o novo ministro da Saúde. E uma coisa que me preocupou, tanto na fala do Bolsonaro quanto na fala do Pazuello, é de que estamos trazendo um novo ministro que vai dar continuidade ao que tem sido feito. Então essa fala me preocupou bastante. Por quê? O que a gente não precisa é continuidade, o que a gente precisa era ruptura. A gente precisa de uma visão diferente, de uma maneira diferente de administrar as coisas. Se é para dar continuidade, não precisava promover troca. Concordam comigo? Para que troca? Se a gente vai continuar tendo o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de visão e o mesmo comportamento, eu não vejo a menor necessidade de promover uma troca. Justamente nós promovemos trocas para que haja uma ruptura com um antigo comportamento que vinha sendo feito, que não se mostrou eficaz, né?
O Pazuello, um especialista em logística, não conseguiu, né, minimamente fazer a distribuição da vacina, porque nem fizeram o acerto da vacina enquanto, né, ficavam negando a possibilidade de fazer a vacina, criticando as vacinas que tinham no mercado, e desse jeito nós chegamos ao caos que nós estamos vivendo agora. Se é para trazer alguém para dar continuidade, ficasse o mesmo. Então, é necessário que haja uma visão diferente, que haja uma ruptura com o processo, né, de administração que vinha sendo feito. Temos que administrar essa pandemia de uma maneira diferente, ou muitas vidas ainda serão perdidas, né, até conseguirmos um controle dessa doença. Segundo o ritmo que nós estamos vendo, alguns especialistas dizem que até 2022 o Brasil não conseguirá ter um controle mínimo da doença. A vacinação, no ritmo que vai ter vacinado 70% da população no ano de 2024. Os institutos que são responsáveis pela entrega das vacinas hoje, né, por exemplo, o Butantan e a Fiocruz, sempre atrasam e nunca conseguem entregar na data certa e aquele número de vacinas que foi prometido. Então, como que a gente vai conseguir fazer um controle? A população não respeita as regras que precisam ser respeitadas. O governo não consegue administrar, né, a pandemia, fazendo com que a gente fique totalmente perdido no escuro nesse momento. Os governadores perdem o time na hora de abrir um hospital de campanha, já sabendo do que aconteceu em Manaus, né? E ainda por cima, nós temos os institutos que são responsáveis pela entrega da vacina, atrasando todas as vezes e nunca conseguindo entregar o número de doses que promete. Podemos fazer a pergunta daquela música que todos devem conhecer. Que país é esse? Que país é esse? Bom, não sei. Esse é um país que solta bandidos, né? Que não realiza nenhum controle mínimo de uma doença que aflige a população, porque os políticos estão envolvidos, né, na campanha de eleição de 2022. Mas até lá, eu tenho certeza que boa parte da comunidade que poderia trazer votos para alguns desses candidatos já estarão debaixo da terra e não terão mais validade pelo seu título de eleitor. Bom, vamos fazer aqui o convite para Lindalva. Lindalva foi a primeira pessoa que pediu para estar participando conosco, né? Eu espero que a gente tenha um bate-papo agora agradável com a Lindalva e possa esquecer um pouquinho esse momento que a gente tem vivido. Já fiz o convite, vamos ver se a gente vai conseguir participar ao vivo aqui. Bom, até agora não apareceu. O que está acontecendo? Entrar ao vivo com Lindalva. Opa! Bom dia. Bom dia, deu certo. Que bom, consegui. Conseguiu. Foi a primeira. É só acordar cedo e Isso. escrever eu quero participar e as coisas vão dar certo, né? Bom, eu espero que o Pois nosso é. país comece a ter um pouquinho mais de ordem, né? Porque ordem e progresso que a gente tem visto não está acontecendo, nem a ordem e nem o progresso, porque o nosso país ele está tendo aí, né, só perdas nesse processo aí de pandemia pela má gestão, né, do Ministério da Saúde. 4 ministros, né, num período de aproximadamente 1 ano de pandemia, coisa tá feia, né? Tá mais difícil conseguir, né, alguém para ficar muito tempo nesse cargo, né, do que a gente conseguir o controle da pandemia. Mas vamos lá, Lindalva. Em que eu posso ajudá-la hoje? Pois é, doutor, já fiquei preocupada, porque eu tenho que voltar para o Maranhão e estou preocupada, não sei como é que está a minha imunidade, não sei. Também não sei nem como Já é que estou está preocupada em o voltar. Maranhão também, viu? Só sei que a coisa está Pois complicada é, como um todo. bem A terrível. última vez que eu verifiquei o número de mortos por estado, 2 estados só estavam tendo queda, que foram os 2 estados que sofreram mais aí nesse momento de segunda onda, que foi o Amazonas e o Rio de Janeiro. Os outros todos estavam tendo um aumento no número de mortalidade. Mas você está saindo de Santa Catarina, então eu acho que Maranhão não está pior do que Santa Catarina, porque aí a situação está Pois é, aqui também tá terrível, né? Até o bem campeonato complicado. estadual de Santa Catarina de futebol foi o primeiro campeonato a ser suspenso, né?
para que não haja jogos devido à pandemia. Agora o Campeonato Paulista também parou. A Federação Mineira de Futebol disse que vai continuar, que não vão parar, assim como o Campeonato Carioca também não deve parar. E os times de São Paulo cogitaram a possibilidade até de jogar fora do estado, né, para dar continuidade e conseguir cumprir o calendário, porque já está espremido o calendário do futebol devido ao ano passado, né, onde a temporada de 2020 acabou em 2021, e a de 2021 vai acabar em 2022, e aí vira tudo um atropelo. E o esporte, né, para algumas pessoas é o alento nesse momento aí da pandemia, só que a gente também tem que pensar, né, quantas pessoas que diretamente ou indiretamente, né, têm os seus empregos garantidos pelo esporte. Se eles estão conseguindo um controle e não tem, né, surtos de caso de um time contaminando o outro, talvez não haja necessidade de parar, né? Mas isso daí são discussões que a gente poderia gastar muito tempo aqui e roubar um tempo precioso seu. Mas vamos lá. Me conta como é que você está e o que eu posso ajudá-la. Pelo menos aqui em Tijucas, o final de semana a cidade está um deserto. Somente o final de semana também, né? Está tudo fechado. As igrejas fecharam tudo. Nossa. Mas estamos vivendo, né? Situação complicada. Pois é, doutor. Como eu participei do curso Transformação Vital, estou acompanhando agora, inserida no Detox, e aí vou fazer novos exames, né? Mas eu queria te mostrar primeiro os meus exames antigos, que eu já tinha, para mim poder comparar com os novos que eu vou fazer. Ok, vamos lá. Certo? Eu vou lhe passar a glicemia. Ok. Glicemia em jejum. Deu 150. 150, quando você atinge esse valor de 150, isso já é um diabetes diagnosticado, né? Então, já é certeza que tem diabetes, né? Mas você já vinha com esse valor alterado já de outras datas, né? De outros tempos, né? Isso. Quanto que chegava a sua glicemia antes? Já chegou a quanto? Por volta disso daí. Sempre esse valor. Na realidade, eu ainda não fiz exame depois do Transformação Vital. Sim, é isso que eu quero fazer. Agora eu vou lhe mostrar esse resultado para depois eu fazer outro depois da transformação. Nesse resultado, então, já é um diabetes confirmado, né? Para ter a confirmação do diabetes, sim, já tomo medicação, tudo. Isso. E esse valor era com medicação? Com medicação. Estava alto. E aí Pois é. Aí a pós-prandial, né? A pós-prandial. Tem a pós-prandial que deu 223. A pós-prandial até que não está tão ruim assim, porque é logo após a refeição, né, e aí nesse caso nós temos um valor mais alterado mesmo. O problema é você ter uma glicemia de jejum já em 150 com uso de medicação. Porque as medicações para controle de um diabetes, elas têm o papel de tentar diminuir a resistência insulínica. E aí você tem a metilformina como sendo aí o principal medicamento utilizado. O que é essa resistência insulínica? A resistência insulínica, o próprio nome diz, resistência, é algo que gera uma dificuldade de trabalho da insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelas células betas que ficam dentro das ilhotas de Langerhans, lá no pâncreas nosso. Essas células beta produzem a insulina que tem uma finalidade: pegar a glicose que está no sangue e transportar essa glicose para dentro da célula. Porém, nós temos algumas condições que dificultam o trabalho da insulina, que acaba muitas vezes gerando diabetes e a necessidade do uso de medicação. Quais são esses fatores que geram essa resistência insulínica? Isso é sempre importante a gente entender, porque ao entender isso a gente pode justamente trabalhar para a resolução do problema e não simplesmente para o uso de uma medicação que vai trazer um controle da doença, né? Conversando agora com os alunos ali da Transformação Vital, nesse último final de semana, nós tivemos pacientes que já conseguiram reverter o diabetes, né? Estavam fazendo uso da medicação e hoje, né, não fazem mais uso da medicação e têm o controle do nível de glicose. Então, o que gera resistência insulínica? Em primeiro lugar, o aumento de peso. Hoje nós temos isso como uma grande preocupação, porque segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e dados também revelados, né, no última pesquisa chamada Vigitel, que é uma pesquisa realizada pela Vigilância Sanitária por telefone, por isso o nome Vigitel,
eles mostram que 60% da população brasileira está acima do peso. E para você gerar resistência insulínica, você não precisa chegar ao nível de obesidade. Só o ato de você estar acima do peso, ter um percentual de gordura maior do que o recomendado, isso já dificulta o trabalho da insulina. Por quê? As nossas células, elas têm receptores que vão entrar em contato com a insulina. Então, são receptores de insulina. Vamos imaginar que aqui nós tenhamos um receptor de insulina. Então, a insulina vem e ela faz o quê? Se liga nesse receptor. Ela vem e encaixa. Vou fazer assim, vai dar um encaixe perfeito. Ela vem e se encaixa aqui. Quando ela se encaixa nesse receptor, a glicose que está ligada à insulina, ela tem uma porta de entrada para dentro da célula. E a glicose entra, então, dentro da célula. Conforme a gente vai aumentando de peso e o percentual de gordura vai aumentando, nós vamos criando uma capa de gordura em volta das células. Essa capa de gordura que envolve a célula esconde o receptor de insulina. A insulina chega com a glicose até a célula, procura ali em volta, não acha, volta para o sangue levando a glicose. E aí é quando a glicose então começa a aumentar. Esse é o primeiro quadro, né, de uma resistência insulínica, gerando um pré-diabetes e conduzindo depois futuramente ao diabetes. Então a questão do peso é algo super importante. Depois que você começou o processo de mudança, você teve uma redução de quantos quilos? Eu já tive uma redução de 6. 6 quilos, ok. Então imagina, são 6 quilos provavelmente de gordura, né? Porque você estava fazendo caminhada, não era? Uhum, então, fazendo caminhada, você já tem um estímulo para a manutenção da massa magra. Então é importante porque você evita que você perca músculo e só reduza o peso em gordura. Então, conforme você vai reduzindo o peso, você vai retirando a camadinha de gordura. Retirando a camada de gordura, expõe novamente o receptor, ocorre lá um encaixe perfeito e a insulina agora consegue cumprir o papel de levar a glicose para dentro. Então é bem provável que hoje, com esses 6 quilos a menos que você já reduziu, você tenha um controle muito melhor da glicose que havia na data que você fez esse exame. Então esse é um dos fatores que a gente precisa observar, Lindalva. Um segundo fator é o sedentarismo. Pessoas que são sedentárias tendem a ter um aumento do nível de glicose também na corrente sanguínea. Por qual motivo? Porque quando eu faço atividade física, é como se eu aumentasse a fome, digamos assim, da célula. Eu faço atividade física, obrigo ela a gastar energia e ela vai ficar com fome, entre aspas, tá? E aí, quando ela está, digamos assim, com muita fome, ela abre mais facilmente, né, a possibilidade da glicose entrar. Então, ela busca expor o máximo esse receptor de insulina. A atividade física faz justamente isso. Aumenta a exposição do receptor para que haja o encaixe. Tem uma necessidade de glicose maior dentro da célula e uma facilidade agora de entrada da glicose. É como se houvesse, por exemplo, uma festa. E aí, no caso, você está lá na sua festa e tem uma lista de presença, né, das pessoas que você fez o convite. Só que aí as pessoas que você fez o convite não estão vindo na festa e começa a chegar uns penetras, né? Mas como a festa está vazia e você não quer dar um mau vexame dizendo que as pessoas não vieram na sua festa, qualquer um que chegar você manda entrar. Então entra aí, passe livre, né? Então a glicose é mais ou menos isso. Quando você faz atividade física é como se houvesse um passe livre, ela facilmente entra dentro da célula. Então, algo que gera para nós uma possibilidade de controlar a glicose muito grande é a atividade física. Então, é super importante nós termos atividade física no tratamento de uma pessoa diabética, mas reduzir também essa possibilidade aí da glicose ficar se alterando e aumentando. Um terceiro motivo que acaba gerando resistência insulínica, e esse é problema, são as questões emocionais, né? Hoje no Brasil, segundo dados aí também, temos um caos, né, com relação, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Temos um caos com relação à gestão emocional. Segundo pesquisas, né, nós temos 50% da população sofrendo de ansiedade. Os 50% é de cada 2 pessoas, uma tem ansiedade. Isso aumenta o nível de cortisol. Depois nós temos 70% da população sofrendo de estresse e 20% que sofre de depressão. Então, tudo isso são questões muito importantes que a gente tem que considerar. Por quê? Nesses 3 problemas que eu acabei citando, ansiedade, estresse e depressão, nós temos um aumento do nível de cortisol.
um hormônio super importante para nós, mas que quando fica elevado, gera resistência insulínica. Então, aprender a gerir bem as emoções é algo fundamental também para que a gente possa fazer um controle da glicose. A insônia é outro problema que também pode piorar e gerar uma resistência insulínica, porque a gente não consegue controlar o cortisol e ele fica elevado. Pessoas que dormem mal, e no Brasil são só 66% da população, ou seja, de cada 3, 2 sofre de insônia. Isso antes da pandemia, depois deve ter piorado. Mas aí nós temos resistência insulínica também por conta da insônia. Então veja quantas causas, né, que acabam dificultando a entrada da glicose. Você com esse nível de 150, né, antes de fazer o processo de mudança, caía em quais delas? Vamos avaliar. Tinha sobrepeso? Sim. Fazia atividade física antes? Fazia. Então, pelo menos já. Não regularmente como eu faço hoje, né? Não era regularmente como eu faço hoje. Então podemos dizer que não era tão bom quanto é, né? Melhorou nesse aspecto. Isso. Sofria de insônia? Muito. Tinha problemas emocionais? Muitos. Então, percebe que, se a gente for analisar só essas questões, Lindalva, como que a gente vai dizer que você não tinha a chance de ser diabética, né? Ou seja, tinha todas as condições praticamente, né? A única que ainda escapou um pouquinho foi a atividade física que fazia, mas não com regularidade. Se a gente for observar hoje, nós estamos nos colocando numa zona de risco para nos tornarmos diabéticos, por conta de erros de estilo de vida que acabamos cometendo. Agora, depois da transformação, muita coisa já mudou, né? Dessas principais causas, a atividade física hoje faz parte regular, né? Como é que está a questão do sono agora? Melhorou, Dudu. Deu uma melhorada. Principalmente foi aí no dia que o senhor falou o exercício da respiração. Você vai fazer até 30. Não vai fazer 30, porque quando chegar nos 30 você já pegou no sono. Verdade. Não perco mais, todas as noites eu faço e rapidinho eu pego no sono e durmo bem, graças a Deus. É incrível como a questão do sono melhorou bastante. É incrível como é que uma coisa tão simples faz uma diferença tão grande, né? Menino, e não é? De primeiro eu ficava contando carneirinho. Conta carneirinho, que é rapidinho. Aí contava carneirinho, perdia as contas e não dormia. O rebanho de carneiro era quase incontável. Mas essa questão da respiração, olha, funciona, que é uma beleza. E você sabe por que isso funciona tão bem, Lindalva? Porque, infelizmente, nós sabíamos respirar quando éramos bebês. Depois que a gente vai para a vida adulta, grande parte da população é sedentária. No Brasil, hoje, 70% da população não gasta 2.200 calorias com atividade física durante a semana. Então, quer dizer, as pessoas não fazem mais exercício. E o exercício físico é ele que nos traz a capacidade de aumentar essa questão do uso do diafragma numa respiração. A capacidade cardiorrespiratória melhora com o exercício físico. Então é importante a gente observar que na respiração que pode ficar tranquila. A respiração que a Lindalva falou é uma respiração onde nós vamos inspirar o ar pelo nariz, mas vamos tentar conscientemente compreender o seguinte: nós temos o tórax e temos o abdômen embaixo, né, região abdominal. A região do tórax e a região abdominal, ela é dividida ao meio por um músculo, e esse músculo é chamado de diafragma. O diafragma, quando ele está relaxado, ele empurra o pulmão para cima. Ele faz mais ou menos esse desenho aqui, ó. Esse é o desenho do diafragma empurrando o pulmão para cima. Quando eu faço uma respiração onde eu consigo usar o meu diafragma, ele faz o contrário. Ele vai fazer esse movimento. Ele vem para baixo aqui, ó. Vindo para baixo, ele aumenta a possibilidade de expansão do pulmão. Devemos lembrar que o nosso pulmão ele tem um formato piramidal. Se ele tem um formato piramidal, nós temos que compreender que 70% da capacidade pulmonar está na parte inferior do pulmão e 30% do volume está na parte superior. Quando eu não faço uso do diafragma, eu faço uma respiração curta, uma respiração onde eu acabo utilizando somente 30% da capacidade pulmonar. Então eu preciso inspirar o ar pelo nariz e conscientemente entender que, conforme o ar vai entrando, a minha barriga deve estufar. Por que estufar? Porque eu vou estar contraindo a musculatura do diafragma, ela está vindo para baixo e eu promovo essa expansão da região abdominal. Então, conscientemente, a gente solta o ar
Inspira jogando o ar para baixo. A barriga infla e aí você solta o ar. Agora eu quero que você repare. É maravilhoso, faz uma é ótimo. Gigante. Mas eu quero que vocês reparem. E o bocejo que dá quando a gente começa logo a bocejar, significa que o sono está chegando. E o bocejo acontece por dois motivos. O primeiro, porque você trouxe um grau de relaxamento. E o segundo, né, que na verdade o bocejo ocorre em virtude desse segundo, que é um maior nível de oxigenação cerebral. Conforme você oxigena o cérebro, você traz o relaxamento e aí você consegue dormir muito mais facilmente. As pessoas hoje deitam e estão muito tensas. Grande parte das pessoas acabam sofrendo de bruxismo durante a noite, onde você fica apertando os dentes por causa do grau de tensão. Nós levamos as tensões do dia para a cama durante a noite. Então, assim, deite com a sua esposa, deite com seu esposo, mas não deite com as suas emoções, porque deitar com as suas emoções é óbvio que você não vai conseguir dormir. Então você precisa aliviar esse grau de tensão. Eu vou fazer mais uma respiração profunda e quero que vocês observem na questão do meu ombro. Por quê? Porque quando você pede para uma pessoa fazer uma respiração profunda, geralmente ela faz isso daqui, ó. Ela ergue os ombros e aí ela acaba contraindo, né, a musculatura do abdômen, porém a expansão que ela busca é a expansão elevando os ombros, mas 30% da capacidade está na parte superior e 70% na parte inferior. O primeiro movimento da respiração é primeiro esvaziar o pulmão. Você vai ter uma quantidade de ar residual que fica que você não consegue eliminar 100%, mas o primeiro passo é solte o ar. E agora a inspiração, repara no ombro. Ó. Perceberam que no final da respiração ele se eleva, mas só um pouquinho? Eu não faço o movimento de erguer o ombro. Então eu tenho que conscientemente jogar o ar para a região abdominal. Eu tenho que ter a expansão do abdômen. Uma técnica bem interessante que te ajuda bastante é você pegar um livro, pegue um livro, coloque na região abdominal e entenda que deitado, o seu pensamento tem que ser o seguinte: eu preciso empurrar esse livro em direção ao teto, como se ele fosse tocar no teto. Né? Óbvio que não vai acontecer isso, né? A não ser que você durma numa triliche e você já esteja colado no teto quase. Mas aí no caso, você precisa conscientemente entender que tem que empurrar esse livro para cima, né? E isso vai te ajudar muito na chegada do sono. E para todas as pessoas que são diabéticos, vai ser, né, algo excepcional para o controle da glicose. Para todas as pessoas que querem emagrecer, o sono é fundamental. Para quem quer controlar a pressão, é muito importante. Para quem quer melhorar a imunidade, é fundamental. Ou seja, o sono faz parte desse processo. Então, você já melhorou muito da questão da insônia depois que começou a trabalhar com as respirações. Vamos mais uma pergunta. E como é que está a sua gestão emocional hoje, Lindalva? Melhor, pior? Mais ou menos. Não está muito bem, não. Mas teve alguma melhora, pelo menos, ou não? Sim, teve. Melhorou, sim. Então, se a gente for... Na realidade, eu estava uns 80%. Só que depois aconteceu algumas coisas bem desajustadas que me deixou péssima emocionalmente, mas graças a Deus está voltando novamente. Porque assim, 100% de controle emocional, nenhum de nós vamos ter, né? Porque se você começar a ter um controle de 100% das suas emoções, né, sendo que 70% da população sofre de algum problema de emoções, é meio que aquela história, você tem que ser arrebatado ou para cima ou vai para o céu, né, ou arrebatado para baixo vai para debaixo da terra, porque você vai atrapalhar a vida dos imperfeitos, né? Não pode uma pessoa, né, perfeita emocionalmente conviver com pessoas imperfeitas, né? Nós temos que continuar sendo imperfeitos, mas minimamente imperfeitos. Não precisa ser muito também, né? A questão é que no mundo, né, a própria Bíblia diz, tereis aflições. Ou seja, não tem como, Lindalva, sempre aparecem problemas. A questão é a maneira como nós encaramos e lidamos com os problemas. Nós nunca vamos ter solução para tudo e também não vai ficar adiantando dar murro em ponta de faca quando você tem um problema que você não tem solução, e entender que quando você vai deitar, né, você não deve levar esses problemas para a cama. Por quê? Porque a própria Bíblia diz também assim, ó, basta cada dia o seu mal. Ou seja, tem coisas que você não vai conseguir solucionar antes do horário de deitar.
Então, esquece. O Augusto Cury diz uma frase que eu acho muito interessante. Ele diz assim, ó, eu acho fantástica essa frase, né? Ele diz, se não tem solução, solucionado está. Ou seja, se existe um problema, se existe uma condição que não tem solução para aquele momento, você não sabe qual é a resposta, a solução já está pronta, né? Não tem uma solução naquele momento. Convive com o problema e vai levando adiante até que em um determinado momento o próprio problema se resolva pelo tempo, porque diz que o tempo é o melhor remédio, né, para essas questões, ou então que apareça uma outra solução que você não consegue vislumbrar no momento. A questão é não ficar levando as emoções para a cama. Esse é um aspecto super importante, porque é durante o sono que você vai resolver praticamente todos os problemas de saúde. Hoje as pessoas dormem muito mal, e isso não contribui para essa melhora. Então veja, ó, você teve redução de peso, você tem uma regularidade na atividade física, você consegue gerir melhor o seu emocional hoje e você dorme melhor. O que vai acontecer? Obviamente você vai conseguir um controle melhor dessa glicose. Até não sei se não chega ao ponto já de você conseguir abandonar o uso de alguma medicação e manter o seu nível de glicose, e manter um nível de glicose sem o uso da medicação. Por quê? Você está retirando as causas do problema. E isso é uma coisa importante, Lindalva. As pessoas, geralmente, elas tomam a medicação, mas continuam com os mesmos erros que geraram a doença. O que a gente precisa entender é quais foram os motivos, né, que fez com que a minha glicose descompensasse e eu chegasse ao nível de ser um diabético. Eu preciso entender que nem todas as pessoas são diabéticos, mas muitas pessoas estão diabéticos. O que quer dizer isso? Ser e estar são coisas diferentes, né? Ser quer dizer, eu tenho a doença, né? Estar quer dizer, eu estou com a doença. Então, quem está com a doença, muitas vezes, é por causa de erros de estilo de vida que, fazendo a correção, a doença desaparece. Outras pessoas, elas vão fazer o controle da doença, mas talvez não consigam resolver o problema. Agora, tem muita gente que não é diabético, está diabético, mas vai se tornar diabético se não fizer esse processo que nós fizemos aqui de reflexão, de identificação das causas e a retirada das mesmas, né? Quem está diabético consegue reverter a doença. E olha, é muita gente que só está diabético, que está hipertenso e que pode reverter o quadro sem uso, né, da medicação, somente com as mudanças de estilo de vida. Deixa eu lhe falar. Lhe falei que eu estava tomando Veligia, né? Por causa que eu sentia dores demais debaixo dos pés, por conta do diabetes. Sim. E depois dessa redução de peso, faz dias que eu não tomo Veligia, graças a Deus. E não estou sentindo aquelas dores nos pés, aquela queimação forte. É que essa queimação que você estava sentindo, Lindalva, a gente chama de neuropatia diabética. Quando o diabetes ele fica descontrolado e o nível de glicose se mantém elevado por muito tempo, nem todas as células, olha só que coisa importante essa informação, nem todas as células do nosso corpo precisam da insulina para abrir a porta para a glicose entrar. Por exemplo, você tem a entrada livre da glicose dentro do fígado, não há necessidade da insulina. Você tem a entrada livre da glicose na região do cristalino do olho. Por isso que uma das condições, né, do diabetes é muitas vezes gerar uma cegueira diabética. E você também tem uma entrada livre nos neurônios. Você faz com que essa glicose alterada gere alterações no sistema nervoso, gerando o que a gente chama de neuropatia diabética, onde você afeta o funcionamento do sistema nervoso. A partir do momento que você conseguiu ter uma redução de peso, uma entrada da glicose ocorrendo dentro da célula e provavelmente uma redução do nível da glicose sanguínea, você já começou a reverter um dos problemas correlacionados ao diabetes. A gente chama isso, né, de comorbidades. Comorbidades são doenças associadas, né? Então você resolveu uma das comorbidades do diabetes, que é a neuropatia diabética. Olha que coisa fantástica. Uma medicação então já não faz mais uso dela devido às mudanças que você já teve. Que notícia boa, hein? Fantástico isso. Então eu tenho certeza que provavelmente, seguindo nesse espaço, você pode ser uma ex-diabética.
Ninguém vai dizer que isso é Amém. verdade. Deus lhe ouça, doutor. Ninguém vai dizer que é verdade. O médico vai dizer que você tem um diabetes controlado. Bom, mas se é para ter um diabetes controlado, né, através do estilo de vida, até eu topo ter um diabetes assim, né? Quer dizer, não vai ter alteração de glicose por causa do estilo de vida que eu levo. Então, não sou diabético, né? Eles gostam de falar que você ainda tem um diabetes controlado, mas para mim é ex-diabético. Né? É verdade. O que mais que você tem de exame aí? Vamos ver. Tem a hemoglobina glicada. Certo. Deu 10,20. Eita, 10, meu Deus do céu. 10,20. Você sabe que para uma pessoa não diabética, a gente espera que essa hemoglobina glicada ela fique abaixo de 5,7. Entrou no 5,7 já é um pré-diabetes, né? Então 10,7 é totalmente descompensado. 10,20. 10,2, né? Então, beleza, eu falei 10,7. É, 2 e 20 vale a mesma coisa, porque o zero depois da vírgula não vale nada. Só tá, vale antes da vírgula o zero. Mas olha só que importância isso daqui, ó. 10,2, né? Totalmente descompensado. Lindava, uma coisa eu posso dizer para você com segurança. Você já tinha uma comorbidade que era a neuropatia diabética. Uma neuropatia diabética, se você tem qualquer lesão, né, que ocorre nos seus pés, você forma um outro problema correlacionado ao diabetes, que é um pé diabético. No ritmo que você ia, já com neuropatia diabética, com um risco elevado de desenvolver aí um pé diabético, em alguns anos, talvez você tivesse que começar a amputação de dedos ou talvez até membros. Né? Estava total... Misericórdia, toda noite quando eu me deito, Senhor, salve meus pés, Jesus, salve minhas pernas. Está salvando, porque Ele está salvando com a tua ajuda, porque assim, Deus ele só faz aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós podemos fazer, Ele nos capacita para fazermos, mas Ele não faz. Por isso que tem aquela frase que eu considero totalmente verdadeira, que é o Deus do impossível. É isso mesmo, Ele faz o que é impossível para nós, o que é possível Ele nos capacita a fazer, mas quem tem que fazer somos nós, né? Então, assim, é um processo de salvamento, né, que você está realizando junto com Deus. Né? É tipo o plano de saúde de coparticipação, né? Cada um tem a sua parte dentro do processo. Você tem que fazer a tua e Deus com certeza vai fazer a dele. Então, é super importante a gente observar esse detalhe. 10,2 é totalmente descompensado o nível de glicose. A coisa estava realmente num caos, Lindalva. Graças a Deus que você começou um processo de mudança. Isso já tem gerado aí muitos benefícios para você. E além disso, em 10,2, né, em alguns aninhos, insuficiência renal. Né? Se a gente não tivesse feito nada, se não tivesse feito uma intervenção nesse momento, é bem provável que talvez em poucos anos você já começasse a perceber, né, uma deficiência de funcionamento dos seus rins, uma redução na taxa de filtração glomerular e uma possível insuficiência renal que conduz, ao longo do tempo, para fazer hemodiálise. Né? Então, assim, você estava num caso muito complicado, um caso totalmente descompensado. E eu não vejo a hora de sair o resultado desses exames para a gente poder fazer um bate-papo de novo e poder comemorar os novos resultados. Porque eu não tenho dúvida, com 6 quilos de redução, com a melhora da qualidade do sono, gerindo melhor o emocional, né, e ainda conseguindo, né, controlar melhor a glicemia, não vai ter como, né, a gente não comemorar os futuros dados. Mas eu quero saber mais. Fala mais, fala mais. A ureia deu 28. Tudo bem, estava tranquila. Não tinha uma ingestão proteica tão elevada. Aí tem o HDL. Sim, esse colesterol. Esse é o colesterol que evita a formação das placas de ateroma, ou seja, ele é benéfico, mas deve estar acima de 60. Quanto estava o seu? 43,20. Por quê? Porque ele tem uma relação direta com a atividade física. Pessoas que fazem pouca atividade física nunca vão conseguir um HDL dentro de um nível satisfatório de no mínimo 60 para mulher e 50 para homem. Apesar de que tem alguns malucos aí que não sei o que acontece com o organismo, parece que vem com defeito de fábrica e consegue um nível alto de HDL mesmo sem fazer exercício. Aí é erro de fábrica, né? Mas pelo menos é um erro bom, né? Mas assim, se a gente for observar, a atividade física é o maior estímulo que nós damos para o aumento do HDL. Obviamente que a alimentação equilibrada também favorece, mas sem atividade física com regularidade como você não fazia, era impossível você ter um HDL melhor do que esse mesmo. Então agora, quando sair os novos exames, a gente vai poder ter esse comparativo. Mas pode continuar.
Quero... Quer dizer que no caso esse tá ruim, né? Tá ruim. Não está cumprindo o papel de proteção. Por isso que ele está ruim. Ele precisa estar um pouco mais alto para que ele traga uma proteção cardíaca para você. Hoje você não teria o fator que protege o seu coração. E eu quero saber como é que está o LDL. Ó, a Fátima Pereira diz que está chegando atrasada e suada. Devia estar fazendo exercício. Mas, Fátima, você não pode perder a conversa, viu? Doutor, depois eu vocês tenho têm que outro entrar aqui para também. assistir. Quem chegou tarde, assista o começo da conversa, porque tem muita informação importante aqui. Pode continuar, Lindalva. Eu tenho um outro aqui, um HDL, colesterol não, 241. Não, aí beleza, porque vamos continuar que eu quero saber quando você falar de colesterol total e do LDL. Esses daí que estão me interessando muito. LDL colesterol 206. Pois é. LDL 206. Uhum. Sabe que o colesterol total, né, não poderia passar de 200 segundo o novo indicativo. Isso eu tomando Civastantina. Tomando medicação. Ó, Direto eu tomava Civastantina. A Vivi Fernandinha é uma dessas que tem defeito de fábrica. Ela escreveu ali, ó, o meu HDL sem atividade física o ano passado estava em 65. Essa veio com defeito de fábrica, mas na verdade é uma vantagem de fábrica, né? Não é normal. Mas que coisa, hein? Com uma estatina, o LDL estava acima do limite do colesterol total. Ou seja, uma fração superou o nível que você poderia ter de colesterol total. Sem proteção do HDL, com um nível de LDL brutalmente elevado, ele deveria estar no máximo em 100, ele estava mais do que o dobro. Imagina o risco cardíaco que você estava, Lindalva. Hoje, você estar conversando conosco, eu posso dizer que é um milagre. Você estar viva é um milagre. Com o nível de LDL em 206, você não ter tido um infarto, você não ter tido um AVC, né, uma isquemia cerebral ou cardíaca, é um milagre. Agradeça realmente a Deus todas as noites quando você vai dormir por mais um dia de vida e quando acordar por ter acordado novamente. Porque a situação que você estava vivendo, Lindalva, não daria tempo de você desenvolver o pé diabético e nem daria tempo de você desenvolver uma insuficiência renal. Você morreria antes. Você lembra que eu lhe falei que eu senti uma dor no peito muito forte, que me deu diarreia, que me deu vômito? Eu fiquei preocupada. Provavelmente isso fosse uma angina. Lindalva. A situação estava crítica, hein? Verdade. Nossa, mas estava assim, aí tem o... crítica e meio, como dizem, né? Porque só crítica é pouco. Estava assustador. Agora eu fico pensando, quantas pessoas, Lindalva, que estão vivendo essa situação e não têm o conhecimento do risco que estão tendo, né? Um risco de morte extremamente alto, elevado, né? Esse programa de hoje, essa conversa nossa de hoje, deveria chegar até os confins da Terra, né? Ou seja, as pessoas deveriam ter condições de entender que realmente elas estão vivendo numa situação de risco altíssimo, mas que há solução, que tem como a gente melhorar isso. Eu espero e desejo ansiosamente uma segunda conversa contigo aqui no Today com novos resultados, para que a gente possa mostrar o antes e o depois da Lindalva. Porque assim, ó, antes e depois de foto é uma coisa, né? Perdeu 20 quilos. Ótimo, legal. Eu acho super bacana a pessoa perder 20 quilos, mas eu quero ver a parte dos exames bioquímicos. Como que estava aqui com esses 20 quilos a mais, como que está aqui com esses 20 quilos a menos, como que estava aqui com 6 quilos a mais, como que está aqui com 6 quilos a menos. Só isso já traria para nós, né, um estudo fantástico que poderia ser feito e apresentaria ao mundo justamente essa possibilidade. Olha, todos têm a oportunidade da mudança. Todos deveriam passar por um processo de transformação na vida. Uma mudança que começa aonde? Na mente, não é, Lindalva? Você vê que lá dentro do curso, o primeiro módulo inteiro a gente dedica para fazer uma lavagem cerebral, entre aspas, né? Tentar botar coisa diferente lá na mente, né? Verdade. Engraçado que no primeiro dia do curso,
eu não entendi muito aquele suicídio contra gotas. Aí depois eu assisti novamente, foi que eu fui entender. Eu digo, é porque eu mesmo estou começando, estou fazendo o meu suicídio contra a gota, estou morrendo aos poucos. Só que o seu não estava bem a conta-gotas, não, viu? Não estava assim. Você estava um pouco... Não estava mais só a gota, estava direto. Estava um pouquinho maior do que gota a gota, viu? Porque tem um ditado que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Hoje não, porque as galinhas sofrem debicagem, porque elas ficam se bicando dentro do galinheiro, porque a luz fica acesa até mais tarde, aumenta o nível de cortisol das galinhas, elas ficam estressadas e ficam brigando uma com a outra. Aí eles cortam o bico da galinha, agora não é mais de grão em grão a galinha enche o papo, né? De bocada em bocada a galinha enche o papo. O seu estava mais ou menos assim, em vez de ser de gota em gota, estava indo de copo em copo, né? Já tava jogando. Eu sei, entendi. Meu Deus. E doutor, aí tem o colesterol total. 285. Eu ia falar, isso vai dar quase 300, né? Porque se deu 206 só o LDL, mais 43, né? Do nível do colesterol HDL, então veja só, vamos fazer a continha. Você tem o VLDL escrito também ou eu preciso fazer a conta para a gente saber? Tem o VLDL, deu 35,40. É isso que eu ia falar para você. Ele passou do limite também. Então vamos entender isso daqui. Isso aqui é uma coisa muito importante. Ó. Nós temos 3 frações do colesterol. Uma delas chamada de HDL, o nome dela em inglês é High Density Lipoprotein, por isso HDL. Depois nós temos o LDL, que é o Low Density Lipoprotein, e o VLDL, que é o Very Low Density Lipoprotein. Ou seja, esses dois aqui, né, são moléculas grandes. Uma molécula grande, que é chamada de LDL, porque ela é lenta na corrente sanguínea. Por ser uma molécula grande, ela não passa rápido, ela passa lentamente. E quando você tem, por exemplo, algum tipo de pequena lesão que ocorre dentro dos vasos sanguíneos, principalmente por conta de 2 doenças, né, a hipertensão e o diabetes. A hipertensão por quê? A pressão é maior, então todos os sólidos que nós temos dentro do sangue vai gerando mais atrito no vaso sanguíneo. E quando você tem também uma alteração correlacionada a essa questão, mete esse aqui, ó, é só rosquear que ele sai. E aí quando você tem uma alteração correlacionada também a um aumento de glicemia, onde você tem mais carboidrato, mais açúcar no sangue, isso aumenta o atrito. Aumentando esse atrito, você tem então a possibilidade de começar um processo de cicatrização formando aquilo que nós chamamos de foam cell, né? Uma célula esponjosa em inglês. Essa foam cell faz com que aumente o risco da adesão dessa molécula lenta, que é o LDL. Só que tem outra molécula que é mais lenta do que ela, né? Que é o very low, ou seja, muito lenta a passagem dessa molécula. E o limite dela é 35. Então veja, você está com seu LDL brutalmente a mais do que o limite, mais do que o dobro, e ainda tem alteração também no VLDL, ou seja, a chance de você formar placa de ateroma e entupir suas artérias era alta, alto, né? Então tem que passar por uma transformação, uma mudança, né? Se a gente tivesse, por exemplo, claro que eu não vou pedir para você fazer isso, mas se você tivesse, por exemplo, os dados, né, de um exame de cateterismo, né, antes de começar o processo da transformação, é bem provável que você já encontrasse, né, dentro das suas veias e artérias, principalmente as artérias, a formação dessas placas de gordura por essa situação que você estava. Tem aqui o triglicerídeo. 177. Veja, o seu triglicerídeo nem está num valor que me assusta, porque o ideal seria estar abaixo de 150, o limite é 200. O triglicerídeo ele está correlacionado ao consumo de carboidrato. Quanto maior a quantidade de carboidrato você come, maior o nível de triglicerídeo. O seu estava num valor até que razoável. Agora, o que me assusta mesmo é esse colesterol seu estar nesse nível com o uso da estatina, ou seja, com o uso da medicação que tem o papel de tirar a gordura do sangue e jogar para dentro do fígado. Então eu fico pensando, o que será que poderia ter acontecido se não fosse o uso de uma estatina com esses níveis de colesterol que você está agora, né? Verdade. Aí tem aqui a vitamina D total.
25. Baixa também, né? Ou seja, precisando de correção. Vitamina D é um dos fatores de proteção que a gente tem contra o AVC, né, com acidente vascular cerebral ou AVE. AVE também chamado de acidente vascular encefálico. Agora que a gente vai chegar, por exemplo, no período do inverno, né? Então, o verãozão já passou, estamos vivendo o período do outono, logo as temperaturas começam a cair bastante em determinadas regiões. Isso expõe as pessoas a um risco maior de sofrer um AVC. Todas as pessoas que têm um nível de vitamina D baixo, o risco é maior. Você potencializa o risco. Então, veja, você tinha condições específicas, né, para poder sofrer aí um AVC num período de inverno, né? Baixa concentração de vitamina D, níveis elevados de colesterol na corrente sanguínea, ou seja, um risco altíssimo também para ter um AVC, né? Preocupante. Então, fazer as correções de vitamina D e redução do nível de colesterol é fundamental para a gente evitar esse risco de AVC. E são doenças, pessoal, que são doenças silenciosas, né? Não são doenças que ficam avisando, ó, tô chegando, né? Igual a glicose. Se você descobre lá que você já está no 5,7 de hemoglobina glicada, ela está dizendo, tô batendo a porta, é você que vai decidir se eu entro ou não. Um AVC não é assim. É uma doença silenciosa. E eu me lembro, no ano de 2014, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, nós tivemos, por exemplo, a morte do Luciano do Vale, que era um narrador, né, de futebol. Ele morreu em decorrência de um AVC, período de inverno. Tivemos a morte também de um outro ator famoso da Rede Globo, né, que não me lembro o nome dele agora, mas ele fez o ator principal naquela série JK, né? E faleceu também em virtude de um AVC. E na minha região, lá em Maringá, no Paraná, teve a morte de um apresentador de televisão lá também, né, que era o Pinga Fogo. E eu achei interessante porque os três faleceram em épocas muito próximas uma da outra, em período de inverno, e todos da mesma condição, AVC. Por quê? O risco é elevado. Só que você observa, 2 deles estavam acima do peso. Então, provavelmente, estando acima do peso, também tinham alterações do nível de colesterol. Um deles não estava acima do peso, mas fez uso de uma medicaçãozinha assim para dar um plus, né, um up na questão sexual, e isso provavelmente deve ter aumentado a pressão cardíaca dele e acabou gerando também um AVC. Mas é interessante a gente observar que é nesse período de inverno que as pessoas morrem mais ou desenvolvem mais esse problema. Nesse caso, é importante estar com o nível de vitamina D correto. Então, essa é uma época muito propícia do ano para que a gente faça os exames de vitamina D, pessoal. No caso da Lindalvo, dela está baixa. E o seu, como é que está? Já fez? Se não fez, entre o dia 15 de março e o dia 15 de abril, a melhor data do ano para você fazer, porque você pega um período de transição entre verão e chegada do inverno. E agora é o momento de fazer as correções caso esteja abaixo. Pode continuar, Lindalvo. Doutor, uma pergunta. Sim. Por que a minha pressão, eu só sinto ela quando ela já está 19, 20? É que eu sinto alguma coisa. E a questão da diabetes, aparentemente eu não sinto nada a não ser essa queimação nos pés. Então. Eu posso passar o dia sem comida, sem comer nada, eu não sinto absolutamente nada. Não, mas Porque tem gente que me diz que tem diabetes, não pode ficar com fome, não pode passar de hora de comer porque dá tremedeira. Eu não sinto absolutamente nada. Na verdade, toda pessoa que tem diabetes e começa a ter tremedeira, não é por causa do diabetes, é por causa da medicação. Porque assim, ó, o que é um diabetes, né? O diabetes mellitus, que é o nome da doença, faz referência à urina doce. É isso que quer dizer a palavra diabetes mellitus. Quando você fala assim, eu tenho diabetes, você está falando que você tem a urina doce. É isso que você está dizendo, né? Por quê? O primeiro diagnóstico da doença ocorreu quando perceberam, né, dentro de um hospital, que alguns médicos, né, e enfermeiros, né, enfermeiras usavam, enfermeiros, né, porque são os homens que acabam errando o alvo, né? Eles erravam o alvo, acabava respingando, né, urina no chão e atraía formiga. Eles foram pesquisar, então, a urina e descobriram que essa urina tinha um nível de glicose elevada. Aí foi que eles deram o nome da doença, urina doce, diabetes mellitus, né? Então, veja, a pessoa que tem diabetes, ela tem dificuldade de fazer o controle da doença. Se ela tem dificuldade de fazer o controle da doença, ela deveria sofrer de hiperglicemia ou hipoglicemia. Obviamente, hiperglicemia, aumento da glicose. Aumento da glicose, não queda da glicose. Mas por que alguns diabéticos sofrem de hipoglicemia, têm tremedeira, passam mal, sente tontura, fraqueza, a vista fica escura e acha que vai desmaiar? Isso não é por causa do diabetes, isso é por causa da medicação.
Ou seja, a pessoa está tomando uma medicação numa dosagem muito alta, o que obriga ela a comer antes do momento correto, para que não tenha esses problemas correlacionados a uma queda brusca da glicose. Então, o que tem que ser feito? O ajuste não é comer no intervalo, não é ter que comer várias vezes ao dia. O ajuste é diminuir a dose da medicação. Provavelmente essa dose está excessiva e isso vai gerar todos esses efeitos colaterais. Esse efeito colateral do uso da medicação e não do diabetes em si. Porque o diabético, a tendência é a glicose subir e não baixar. Ele tem uma dificuldade na queda da glicose. Se essa glicose está caindo rápido, é por causa do uso da medicação numa dosagem muito elevada. Ah, tá. Entendi. Então eu tenho que corrigir a vitamina D. Precisa. Nesse caso teu, eu sugiro o uso de 7.000 unidades internacionais, UI, de vitamina D3, todos os dias, por um período de 90 dias. 7.000 UI. Só pega uma caneta para me anotar rapidinho. Pode ficar tranquilo. Enquanto isso eu vou lendo aqui, o pessoal escreveu aqui, ó. A Evanir Bolf escreveu assim, ó, eu tive câncer de mama em 2019 e tomo 15.000 UI por semana, né? E minha vitamina D está em 30. Bom, 15.000 por semana, você está tomando uma dose aproximada de 2.000 UI diário. Isso é uma dose para manutenção. Então, se você quer subir acima de 30, você deve seguir esse mesmo esquema que eu vou falar agora para a Lindalva. Tome 7.000 UI diário, que seria o equivalente a um comprimido de 50.000 por semana, ou 7.000 por dia. Hoje, Lindalva, tem valido mais a pena, eu tenho pesquisado sempre nas farmácias o valor, comprar a vitamina D de 50.000 UI. A que eu encontrei mais barata foi a Deprev de 50.000 UI. Essa foi a que estava mais em conta, então dá uma pesquisada aí na região onde você está agora, nas farmácias, como é que está o preço da Deprev de 50.000 UI. Foi a que eu vi mais barata. Deprev. E você vai tomar, se for a de 50.000, uma por semana. Uma por semana. Se você acabar encontrando uma de 7.000 UI, né, mais barata, aí você toma 7.000 UI por dia, todos os dias, lembrando que a vitamina D tem que ser tomado junto com o horário de uma refeição que tenha gordura, ou no de jejum, ou no almoço, tá? Então é importante essa lembrança. E para você já vale a pena fazer o uso, então. Se for essa Deprev de 50.000, é uma por semana? Uma por semana. Escolhe um dia da semana que fique mais fácil para você se lembrar e aí toda semana, uma vez, você vai tomar. Ó, a Sônia Perrone diz que gostaria de participar também. Né, Sônia, para participar é só chegar cedo. Nós começamos 7 horas o nosso encontro. A primeira pessoa que escreve eu quero participar é a pessoa que eu sempre chamo. Se der algum problema com ela, eu chamo a segunda, a terceira, e se passar muito tempo, eu fico só respondendo pergunta. Mas é só chegar cedo, escrever eu quero participar, e eu convido com o maior prazer para a gente poder conversar. Então, no teu caso, vale muito a pena você já fazer, Lindalva. Por quê? Uma das coisas que é importante para a gente conseguir... Se for a de 7.000... Uma por dia. Uma por dia. Isso, durante 90 dias. Se for a de 50, uma por semana, né, durante 12 semanas. E assim, uma coisa que eu ia dizer é o seguinte, para que a gente consiga um controle efetivo, né, da glicemia, é importante fazer a correção da vitamina D. Eu tive já pacientes diabéticos que depois que nós entramos com doses altas de vitamina D, nós já conseguimos fazer a reversão, né, do diabetes desses pacientes. Então, a vitamina D é super importante. Essa correção também vai ser benéfica para você. Além do que, a vitamina D é importante para a construção da bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? Todos os nossos neurônios, né, imagina que essa daqui seja a região dos dendritos do neurônio, né? Então, tem os dedos, que é a região do dendrito, tem a palma da mão, que é a região do axônio, e depois eu tenho tem a região do corpo, e depois tenho o braço, que é a região do axônio, que é o prolongamento. Depois dendritos de novo. Nessa região toda dos nossos neurônios, né, dos dendritos, o corpo celular e mais a região do axônio, ele é revestido por uma membrana chamada bainha de mielina. E a vitamina D é super importante para a construção dessa bainha de mielina. Algo que acaba
piorando os processos da neuropatia diabética é a falta da vitamina D, porque a gente interfere na produção dessa bainha de mielina. Então, super importante. Certo. Ó, tem uma Aí, doutor, pergunta só tem aqui. mais um. Não, mas espera aí, antes desse último seu, a Lucy Jatti que pergunta Certo. assim, ó, quem está abaixo de 20, a D3 pode fazer 20 mil por dia? Pode fazer 20 mil, sim. Eu geralmente recomendo, Lucy, um consumo de 15 mil diário para quem está abaixo de 20 e acima de 10. Então tem que estar nessa faixa etária, entre 10 e 20, fazer o uso de 15 mil. O que seria, normalmente, pensando nos 50 mil da Deprev, 2 por semana. Então, por exemplo, domingo e quarta, você toma 50 mil que dá 100 mil e vai dar uma média aí de 15 mil. Isso já seria o suficiente para a gente conseguir a correção. Já são 15 anos que eu vou fazendo correção de vitamina D com pacientes e a gente sabe que esse valor, né, em praticamente 100% do caso, traz a efetividade que a gente quer. Esses dias, conversando com os alunos da transformação, muita gente que estava com 16 fez o uso dessas 15 mil e chegou a 63. Né? Então foram 2 casos idênticos lá, né, que conseguiram chegar a 63 fazendo o uso de 15 mil. 63 é um valor excelente. O normal é 30, eu estou acima do 30, geralmente aí é um valor do dobro, o que me garante uma segurança que até a realização do próximo exame minha vitamina D esteja normal. Pode falar agora, Lindalva, o último. Tem um último aqui que é hidróxio. É um hidroxivitamina D? Não sei, só tá hidróxido. Deve ser, hidroxivitamina D. Tá 26,4. Também tá baixo, tá ruim também, tá tudo ruim. Então tem que fazer a suplementação mesmo. O pessoal está comentando aqui, Lindalva, da aula que eu dei ontem à noite, né, na semana que a gente criou aí para falar a respeito do detox, né? Porque a gente se preocupa muito, né, com as pessoas que estão fazendo detox, mas detox que, infelizmente, não estão muito bem equilibrados, né? Tem alguns detalhes importantes que devem ser respeitados. Hoje eu vou falar, às 20 horas, né, sobre os erros que as pessoas cometem ao fazer um detox. Quais são os erros, né, que acabam prejudicando e que fazem com que o detox, ao invés de trazer benefício, traga malefício para a vida da pessoa. Quem ainda não se inscreveu para participar, você pode acessar o link que está aí na minha biografia do Instagram, né? E lá no YouTube, a gente vai colocar o link na descrição também. Aí você pode clicar, vai entrar num site onde você só vai fazer um cadastro para que você possa receber os e-mails, né, avisando do horário da aula, tudo direitinho, disponibilizando o link para que você possa ter o acesso à aula. E se você perdeu a aula de ontem, fazendo o seu cadastro, você também tem acesso à página onde tem as 3 aulas. Uma delas que já está liberada, que é a de ontem, e outras 2 que estão lá com um cadeadinho, porque vai ocorrer uma hoje e a outra amanhã à noite. E essas aulas ficarão disponíveis até sexta-feira para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Ontem nós falamos sobre os principais intoxicantes do organismo e por que nós realmente precisamos fazer um detox, se vale a pena ou não e para quem é indicado. Acabou, Lindalva? Acabou, doutor, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual o benefício do uso do carvão aditivado? O carvão ativado, né? Esse carvão, ele é muito utilizado dentro de processos também de detox, né? Mas principalmente quando você tem algum tipo de intoxicação medicamentosa, né? Você pode utilizar. Ele é importante também para pessoas que acabam tendo um processo diarreico, né? Por conta de doenças inflamatórias intestinais. Então você utiliza, porque aí o carvão consegue segurar o trânsito intestinal. Então ele é utilizado nesse processo também. Você pode utilizar o carvão por lado de fora em processos inflamatórios que você tem. Vamos fazer, por exemplo, compressa de carvão. Digamos que tem aqui um furúnculo, né? Aí a pessoa faz a compressa de carvão aqui, o carvão puxa, né, todo esse processo inflamatório e acaba ajudando no processo, então, de recuperação. É utilizado também o carvão na forma de compressa sobre os rins para ajudar a eliminar cálculo renal. Então, assim, o carvão tem 1001 utilidades, né? Tipo bombril, né? E pode ser utilizado para várias questões, tanto para o uso externo quanto para o uso interno. Eu acho muito interessante o uso de carvão. Crianças, por exemplo, que têm aquelas intoxicações, né, alimentares de vez em quando, né, e aí vem aquelas bactériazinhas chatas e dá uma diarreia brutal na criança, é interessante porque você segura a velocidade
né, de trânsito intestinal, contém a diarreia e evita processos de desidratação em crianças, né, que estão sofrendo aí de episódios diarreicos por conta de intoxicações alimentares. Então, o carvão é muito legal. Ó, e aqui a Annalise está dizendo que o carvão ajuda no tratamento da gastrite, né? Depende. Ele pode ajudar no processo de cicatrização se você tiver uma gastrite ulcerosa. Aí ele vai ter um papel efetivo, vai ser interessante também. Mas no controle da gastrite em si, é tentar... Esse é o meu caso. Então, e no controle da gastrite em si... Tem uma gastrite já com úlcera. Aí... Segundo os médicos, é só de medicação, de comprimidos. Pois é, medicação arrebenta com tudo, né? Então, assim, ó, você pode utilizar... Ele me falou que o meu estômago é cheio de furinhos. Ele falou em que região que estava a sua gastrite, porque assim, ó, a gente tem gastrite que se localiza em determinadas regiões do estômago ou que pode tomar o estômago todo. Então eu posso ter uma gastrite que fique localizada na região do piloro, né? Tem uma gastrite que às vezes pega na região do corpo, né, do estômago, que é o meio do estômago, ou a região da curvatura maior, que a gente chama de fundo do estômago. Quando ela toma o estômago todo, é chamado de pangastrite, né? Pan por causa da questão lá dos panteão, né, que é a coleção de deuses, né? Que aí você tem o número 6 que representa o Deus menor, né? O número 66 que representa o Deus maior e o número 666 que é o panteão, é a coleção dos deuses. Então, pangastrite está fazendo nesse contexto, né? No contexto de totalidade, pegou o estômago todo. Ah, tá. Esse né? Acho que nesse primeiro que o senhor falou, do pylori, uma coisa assim, porque eu já tive aquela bactéria também, H. pylori, eu tratei, né? Isso é terrível. Então, assim, o carvão para você pode te ajudar bastante nesse processo de recuperação, né, do seu estômago, promovendo o processo de cicatrização. Ajuda bastante, sim. Agora, para quem tem uma gastrite não ulcerosa, talvez ele não seja a solução. Aí seria necessário que a gente fizesse justamente a identificação das causas do problema, para que você pudesse atuar diretamente na causa do problema. Beleza? Lindalva, foi muito Ô, doutor Ricardo, muito obrigada. Eu estava ansiosa para me lhe mostrar esses exames, porque eu já estou mais ansiosa ainda para fazer os outros para me te mostrar. Então, fale que você está desejosa, mas não ansiosa, porque a palavra ansiosa não é boa. Ok. Então, assim... Tudo bem, estou desejosa. E eu também estou muito desejoso de uma segunda conversa contigo para que a gente possa fazer o comparativo. E aí eu quero justamente, né, essa notícia, né? Quem te viu, quem te vê, né? Porque essas mudanças, elas são excelentes e isso daí mostra para as pessoas de que a gente pode realmente ter mudanças na nossa vida através de atitudes simples, né? Você percebe que lá dentro do curso, né, do Transformação Vital, eu não faço nenhum tipo de sugestão que você precisa fazer algo mirabolante, né? Nada disso. São coisas simples que surtem os resultados. É aquilo que eu falo. Pequenas mudanças, grandes resultados. Eu não vejo a hora da gente poder conversar sobre os resultados dos seus novos exames bioquímicos. Assim que você fizer, me avisa para a gente conversar de novo aqui no Tio Day. Com certeza, eu vou avisar sim. Legal, Linda. Muito obrigado, muito obrigada. Diga para a Nete que eu estou muito agradecida a ela. Um abração a ela. Ela sabe por quê. Pode deixar que eu vou avisar que eu conversei contigo hoje. E, pessoal, quero desejar a vocês também que estiveram conosco aqui. Estamos com 135 pessoas agora assistindo. Que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe seu dia. E espero poder te encontrar hoje às 20 horas para nosso segundo encontro, né, do nosso Detox, né, onde nós estamos falando sobre a importância do detox e conscientizando as pessoas da maneira correta de fazer um detox. Ontem ensinamos 2 chás também bem importantes que as pessoas devem utilizar no processo de detox. Um deles, o chá de mulungu, bem importante para ser um indutor do sono, ajudar as pessoas a dormirem melhor, porque quem não dorme bem não realiza um processo de detox. E o segundo chá, um chá de gengibre, que tem o gingerol, cumpre uma função termogênica importante no processo do detox e também é diurético, ajudando a gente a utilizar uma das vias de excreção, que é a via renal. Hoje nós vamos falar sobre os principais erros que as pessoas cometem num processo de detox. Aguardo você hoje à noite, 20 horas. Um grande abraço e um ótimo dia. Tchau, tchau. Só uma pergunta. Pode falar. Essa vitamina D eu compro sem receita? Compra sem receita, sem problema nenhum. É só chegar na farmácia e procurar lá, que é facinho, moleza de comprar. Um abraço, pessoal. Tá bom, obrigado. Nos vemos às 20 horas. Mas fica com Deus. Você também. Até mais. Tchau, tchau.
a